graça e a paz seja com todos vocês da primeira IPI Saúde. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a reverenda Nayara, pastora na segunda IPI Diadema. Se não fosse a pandemia, estaria presencialmente com vocês neste dia 30 de maio, junto com algumas irmãs da nossa igreja, para confraternizarmos e juntas louvarmos a Deus e compartilharmos a palavra. Mas, crendo na soberania do nosso Deus, que tem o controle de tudo, aconteceram todas estas coisas, como a quarentena, o isolamento, o Covid-19, e nós fomos impedidos de cumprir parte das agendas das nossas igrejas e nos vimos numa situação nova que tem muito a nos ensinar, porque nos mostra que a nossa fé ela não depende de paredes, de rituais, de templos, e que o nosso lar é uma igreja, o nosso coração é a habitação do Espírito, é o templo onde Deus habita. Por isso, temos feito descobertas boas nesses dias à distância. Mas sentimos saudades dos irmãos e das irmãs, e iniciativas como essa da igreja de vocês, das postagens de membros da igreja, de meditações, reflexões, são muito especiais para que todos possam se rever e para que cada um possa falar daquilo que o Senhor lhe tem dito. Graças ao bom Deus, embora os dias sejam difíceis, não tem faltado a palavra dele, falando conosco e ministrando os nossos corações. Há muitos textos que eu poderia compartilhar do que Deus tem falado comigo nestes dias. Mas eu decidi compartilhar com vocês 2 trechos que estão no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 20, verso 35, que nos diz o seguinte: Em tudo o que vos fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Esta palavra, junto com o início do Salmo 23, de que tendo o Senhor como nosso pastor, de nada teremos falta, fortalece em mim, e eu quero que também fortaleça em você, a confiança e a certeza de que nada te faltará. Porque nada falta àqueles que temem a Deus. A confiança num Deus fiel que supre as suas necessidades, que independe de crise, de circunstância, e mesmo quando tudo está fora de controle, a sua vida permanece debaixo do controle de Deus, porque Ele tem a sua vida nas mãos dEle. E as mãos dEle são seguras, onde nós podemos descansar. E certos disso, firmados nessa confiança, nós devemos repartir o pouco que temos, sem medo de que nos falte. Há maior alegria em dar do que receber, disse Jesus. E o apóstolo Paulo repetiu, dizendo que tinha tornado aquilo como sua prática de vida, ajudar os fracos. Por isso, qualquer coisa que a gente tenha para compartilhar, seja carinho, amor, atenção, consciência, uma palavra, alimento, dinheiro, qualquer coisa, dê, sem medo de ficar sem, pois nada falta àqueles que temem a Deus. E as nossas mãos, quando estão abertas, recebem coisas de Deus. Mas elas devem permanecer abertas para entregar as coisas que Deus nos deu. Porque quando nós fechamos as mãos e nos sentimos donos daquilo que Deus nos deu, nós nos tornamos egoístas. E tudo que nós recebemos foi para compartilhar e não para guardar só com a gente. Por isso,
permaneça de mãos abertas, porque do céu virá o socorro para suas mãos e as suas mãos repartirão com o seu próximo. E não há de faltar nem para você, nem para os demais. E o último texto do livro de Atos que eu gostaria de compartilhar está em Atos 1, versos 7 e 8. O contexto é de que Jesus já havia ressuscitado, era praticamente o seu último encontro com os seus discípulos e eles fizeram a pergunta para Jesus de quando seria que Israel teria vitória e teria o seu reino restaurado. E aí Jesus respondeu o seguinte: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, esse é um texto que mostra que nós somos muito semelhantes aos discípulos. Nós temos ansiedade e pressa de saber quando as coisas vão mudar, quando os milagres acontecerão, quando tudo será diferente, quando. E nós nos preocupando com isso que não está nas nossas mãos, o tempo das coisas, nós acabamos por nos esquecer de qual deveria ser a nossa preocupação constante. Então, assim como Jesus disse aos discípulos, ele pode dizer para nós que talvez estejamos em nossas orações questionando a Deus quando, até quando, por quê, coisas como essas. Porque Jesus há de nos responder: não compete a vocês saber de datas, de épocas, de tempos, que são algo exclusivo, uma sabedoria que é do Pai. Ele sabe o tempo de todas as coisas, nós não. E então, ao invés de nos preocuparmos com aquilo que é Deus quem cuida, é Deus que se preocupa, nós devemos buscar poder no Espírito Santo para sermos testemunhas até os confins da terra. E você já deve ter notado que as pessoas, em tempos difíceis, elas têm um coração mais aberto para a palavra de Deus. Por isso, a pandemia é o tempo adequado para você testemunhar. E não só com os seus discursos, palavras ou publicações nas redes sociais, mas com o seu testemunho, ligando para os solitários, demonstrando atenção, interesse com o próximo, ofertando, seja como for. Então, não se preocupe com os tempos ou com as épocas. Isso é exclusivo do Pai. Mas receba poder do Espírito Santo e seja testemunha. É isso que Ele espera de nós nessa pandemia. E para a gente terminar, resumindo, com esses textos de Atos 20, 35 e Atos 1, 7 e 8, nós devemos confiar que nada nos faltará, estarmos de mãos abertas para repartir o que o Senhor já nos deu, que não é só nosso, somos só mordomos daquilo que pertence a Ele. E ao invés de nos preocuparmos e deixarmos o nosso coração ansioso, preocupado com coisas que não nos competem, como datas ou épocas, devemos buscar o poder em oração, em leitura da palavra, em uma vida cristã mais fervorosa, agora que temos mais tempo, para que possamos ser testemunhas e para que assim alegremos o coração de Deus, porque obedecemos ao seu mandato de sermos discipuladores de todas as nações, ensinando as pessoas a obedecer a tudo que Ele ordenou. E eis que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus abençoe, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Que no fim da pandemia possamos fazer esse encontro pessoalmente, mas que de alguma forma a palavra de Deus, que nunca volta vazia, possa ter edificado a sua vida e o seu coração. Parabéns a toda a liderança da igreja, ao pastor e ao conselho, por essa iniciativa maravilhosa de promover esse tipo de trabalho, desses vídeos de compartilhar da palavra. Isso com certeza está fortalecendo a vida de todos os irmãos e as irmãs. Jesus abençoe, a graça e a paz de Cristo.